E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mihawski. E hoje eu vou falar sobre esse grande filme que foi o grande propulsor do subgênero faroeste spaghetti pelo mundo. Per um punho de dólares, ou por um punhado de dólares, que foi estrelado pelo grande Clint Eastwood, no papel do anti-herói Homem Sem Nome ou Pistoleiro Sem Nome, e que teve direção de Sergio Leone e também o do compositor Ennio Morricone. Né? O filme, que estreou na Itália em 1964 e 3 anos após nos Estados Unidos, até hoje é um grande divisor de águas, porque até então nos Estados Unidos eles lançavam os faroestes, mas não era aquele faroeste assim que focava mais no realismo, nas ações, era mais aquele clichêzão assim, que eles não seguiam muito como que eu posso falar para vocês, o andamento de como era para ser uma história voltada ao oeste americano, que geralmente era, vocês podem ver que era o índio sempre era o vilão, o mocinho era aquele, o loirinho, etc, que tinha mocinha, era bem diferente do que acontecia de fato. E o gênero do oeste, espaguete no caso, esse subgênero, ele se popularizou talvez até mais por ser mais realista do que o próprio oeste americano. Não que não tenha grandes clássicos dos Estados Unidos, é claro, como por exemplo os filmes do John Wayne são muito bons. Então, Per um punho de dólar, que estreou em 1964 na Itália, ele também recebeu uma certa crítica na época e um processo, para ser mais exato. O Akira Kurosawa, por exemplo, que é o produtor e diretor do Yojimbo, ele chegou a falar que é um filme muito bom, mas é meu filme. Essa historinha chegou até a levar um processo judicial e que a Toho, que é a produtora do Yojimbo, ganhou. Ela chegou a ganhar $100 mil na época e 15% do lucro mundial do filme. Então, na minha opinião, foi até lucrativo para eles de tudo qualquer forma. Primeiro que quase ninguém conhecia Yojimbo. E segundo que eles ganharam uma grana com isso por causa de ser um chamado plágio, né, do punhado de dólares ser um plágio do Yojimbo. E realmente a Toho ganhou dinheiro com isso, que Yojimbo ficou muito popular depois dessa ação judicial envolvendo aí o pessoal do Sergio Leone. Em Pistoleiro Sem Nome, que chega na cidade de San Miguel, que é uma fronteira entre os Estados Unidos e o México, e que ali tem basicamente duas gangues rivais que dominam a cidade. Lá é uma cidade, bem dizer, um inferno na Terra. Não tem nada não tem nada que possa aproveitar, bem dizer, na cidade. Não tem nem salão como é conhecido, com jogos, com poker, como até a gente vê em outros filmes de faroeste. Não tem aquilo lá, porque realmente as gangues rivais, por um lado os Baxters, traficantes de arma, e do outro os Rocos, traficantes de bebidas alcoólicas, eles dividem o poderio entre a cidade. E isso chega Clint Eastwood, que interpreta o anti-herói, o Homem Sem Nome. Ele chegando na cidade. Ele dá um jeito assim de trabalhar para ambos os lados. Tudo para conseguir um punhado de dólares, né, que dá o nome ao filme. Ele vai, por um lado, passa a perna dos Rocos, cujo líder é o Seu Madruga. Desculpa aí. O líder é o Ramon, no caso, que fuzilou lá o exército, tanto mexicano quanto americano, que foi na região lá com carregamento de ouro. Ele fuzilou lá sem dó nem piedade nenhum deles, ainda com a desculpa de que eles se mataram. Daí roubou todo aquele ouro que eles tinham lá, que iam fazer sabe Deus o que lá, iam fazer uma negociata lá.
Enfim, o Ramon liquidou com todos eles lá. E desculpe se você está achando que é spoiler, mas convenhamos, é um filme que estreou em 64 na Itália e em 67 nos Estados Unidos. Então, pela madrugada, né? Não me critique por estar dando spoiler aí, que já é uma coisa hiper velha. E obviamente que tendo essa informação em mãos, o nosso amigo sem nome decide se aproveitar da situação. Inclusive ele é muito inteligente estrategista, a gente vê que ele é inteligente estrategista nesse momento, e o cara realmente se esforça para tirar um troco, seja da mulher dos Baxters ou mesmo do grande Ramon lá dos Rocos. O cara, ele consegue uma grana preta lá, até mesmo mesmo tirando dele da reta depois, o que é uma coisa bem interessante assim. Ele só fica observando as coisas lá como andam. Eu acho isso uma parte interessante no filme. E é mostrado não só uma vez, é várias vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes que eu me lembro, que ele só observando com aquela carinha, aquele pedaço de charuto na boca. Eu acho muito cômico aquilo, gente. Foi muito bem feito o papel de anti-herói pro Clint Eastwood. Tanto é que ele usava aquele charuto lá meio que com nojo, justamente para conseguir pegar mais encarnar mais o personagem, porque o Clint Eastwood não é fumante. Então ele já ficava assim, daí será que usa, daí ficava lá. Ele adquiriu também aquele jeans preto, os cigarros da marca Beverly Hills. Então realmente o próprio Clint Eastwood é que se empenhou em fazer o papel do pistoleiro sem nome ou do homem sem nome, né? Só que tem um detalhe nisso tudo, o que mostra um pouco do caráter do Clint Eastwood, que até é levado em consideração nas duas sequências, né? Que no caso é Por Uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito. Que ele vê que a personagem Marisol, que aparentemente foi adquirida pelo Ramon por uma jogatina de cartas que certamente ele roubou. E com isso ele pegou para si a mulher do Júlio, que obviamente ambos são pais do menino Jesus, que aparece no início do filme. Ele fica desesperado, etc. O personagem Chico chega até a atirar contra o Jesus, assim, no chão lá, e a gente vê que o moleque está desesperado porque não pode nem ao menos ver a própria mãe. E isso meio que faz com que o pistoleiro sem nome fique meio preocupado com o moleque, assim como com a Marisol, né? Então, que é o nome da personagem. E ele acaba meio que ajudando eles, né? Ele poderia muito bem ter pego o punhado de dólares dele e simplesmente saído da cidade, mas ele não fez. Ele fez todo o possível para que a Marisol conseguisse fugir com Júlio e Jesus daquele lugar infernal. E pagou caro por isso. Cataram ele, judiaram dele, maltrataram ele. Mas novamente nós vemos aí a sequência de como o cara é inteligente, estrategista. Com uma jogada de mestre ele conseguiu se livrar de tudo aquilo e ainda por cima voltar em seguida, alguns dias depois, é claro, mais parrudo para se vingar. E é nesse momento que aparece uma das cenas mais icônicas do cinema, que inclusive foi referência no filme De Volta para o Futuro, parte 3. Que é quando ele coloca uma lâmina, o Clint Eastwood coloca uma lâmina de aço sobre seu peito para evitar de ser atingido no coração. Aquela parte simplesmente é fenomenal, gente. E ele consegue acabar rapidamente com todo o pessoal do Rocco, lá da turma do Rocco. O cara é tão inteligente que antes disso, até me perdoam os spoilers, mas antes disso o cara já tinha feito com que os Roccos detonassem todos os Baxters. Só pra vocês terem ideia da inteligência que é o pistoleiro sem nome, né? E depois que ele tira, obviamente, a tal da chapa de aço, o senhor Clintão,
Aí realmente ele mostra para que ele veio, né? Que dizem que o Ramon falava assim para ele que um homem com um rifle jamais vai perder para um homem com uma pistola. E é nisso que acontece a batalha final entre os dois. Ele joga a pistola lá, o homem sem nome, e o Ramon joga o rifle. Quer dizer, o rifle já estava jogado, daí o nosso amigo Clintão resolve falar, não, vamos ver mesmo se isso é verdade. E acaba ali. Né? Aí aparentemente o nosso amigo pistoleiro sem nome pega um dinheiro, que aparece ele com 2 pochetonas, e vai embora da cidade, né? Deixando para trás todo o mal que ele se livrou. E esse é o fim do filme. É uma história até simples, né? Tanto é que muitos atores rejeitaram trabalhar no filme. Henry Fonda, por exemplo, e tem uma lista infindável de nomes ali que não quiseram trabalhar porque acharam que o roteiro era ruim. E até mesmo outros filmes do Leone antes não era muito grande coisa. Então eles já meio que desistiram de trabalhar por um punhado de dólares. Né? Ou como, por exemplo, como falei, o Henry Fonda e o Charles Bronson. Inclusive, esses dois acabaram trabalhando posteriormente num dos maiores clássicos do cinema. Mas vamos falar com esse num outro dia, num outro tempo. Nós vemos ali as sequências de ação, que para um filme dos anos 60 ter tudo aquilo, gente, olha, é show. Ter todo aquele tipo de sequência, explosão, correria, ação, um filme italiano dos anos 60, isso mostrou que o Sergio Leone não era só competente, ele era o cara para para dirigir um filme desse naipe, mesmo com um orçamento tão baixo. E outra coisa que deixa notável, que dá alma ao filme, são as composições de Ennio Morricone, né? Infelizmente veio a falecer no início agora dessa semana aqui. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de julho de 2020. Ele morreu no dia 6 no caso. Não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo aí. Então provavelmente eu vou postar o vídeo no dia 9 ou mesmo hoje, eu não sei. Mas Ennio Morricone é responsável por dar alma ao filme. Ele consegue transportar os sentimentos humanos em cada uma daquelas músicas, gente. Seja elas alegres, tristes ou de ação, você percebe que tem muita emoção ali em cada uma daquelas músicas, gente. Imagino que se não fosse por ele, o filme não seria o mesmo. Porque realmente a música tem um papel determinante no filme. Bom, é isso aí. Por um punhado de dólares tem tudo isso que eu falei. Eu falei numa versão bem resumida mesmo. Não tem como falar apenas 13 minutos, a grandiosidade que é o filme. Eu recomendo todos assistirem, está disponível no Telecine Play, também passa de vez em quando no Telecine, e eu recomendo mesmo assistir ele, né, que é um grande clássico do faroeste spaghetti. E também, caso você tenha chegado até aqui, peço a todos que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê seu feedback, curtam ou dê um dislike, ative as notificações para que assim possamos nos ver no futuro. Fui!